Gabi Cabrini choca ao expor arrependimento. Poderia ter me posicionado. A apresentadora Gabi Cabrini abriu o jogo sobre sua trajetória pessoal e profissional durante uma entrevista no programa Flávio Rico da Léo Dias TV. Em um bate-papo franco, ela revelou um dos seus maiores arrependimentos na carreira: ter criticado publicamente um artista com quem mantinha uma relação próxima. Gabi admitiu que, embora o comentário fizesse parte de seu trabalho, faltou sensibilidade na forma como conduziu a polêmica na época. Segundo ela, o ideal teria sido expor o quanto ainda valorizava a pessoa em questão. Durante a atração, a apresentadora foi surpreendida com um vídeo enviado por seu pai, que exaltou o talento e o compromisso da herdeira com a comunicação. Emocionado, o veterano afirmou ter muito orgulho de Gabi, destacando sua admiração pela dedicação e pelo amor que a filha demonstra pela profissão. Ao relembrar o início de sua caminhada no meio artístico, Gabi compartilhou uma história curiosa sobre como conseguiu suas primeiras oportunidades. Ela contou que acompanhou o pai em uma gravação do programa Raul Gil e viu ali a chance de entregar seu currículo pessoalmente para Raul Gil Filho, o Raulzinho. Ela narrou que assim que surgiu uma brecha, abordou o profissional e entregou o documento, pedindo para explicar depois como havia chegado até ali. A estratégia deu certo. Pouco tempo depois, ela ingressou na produtora de Raul Gil, onde começou respondendo cartas de telespectadores e selecionando quais seriam lidas no ar. Siga o canal da Contigo no Instagram e fique por dentro das notícias mais bombásticas dos famosos bastidores da TV e novelas. É fascinante ver como a Gabi Cabrini, uma figura que hoje acompanhamos diariamente na tela do SBT, tem essa história tão rica e, por vezes, surpreendente por trás das câmeras. Quando a gente ouve esse relato dela sobre arrependimento e sobre o peso de ter criticado alguém próximo em nome do ofício, a gente precisa olhar para quem é essa profissional. Estamos falando de uma jornalista que carrega no sobrenome um peso gigantesco, mas que, ao contrário do que muitos podem imaginar num primeiro momento, não teve uma trajetória pautada apenas pelo acesso facilitado. Gabi é filha do renomado Roberto Cabrini, um dos maiores nomes do jornalismo investigativo e documental deste país. Um homem que revolucionou a forma de se fazer reportagem de fôlego na televisão brasileira. Crescer sob essa sombra, ou melhor, sob essa luz intensa, traz desafios únicos, e a Gabi, lá atrás, lá no início de tudo, escolheu um caminho que a tirasse da zona de conforto. Essa história que ela narra sobre o início no programa Raul Gil é sintomática da personalidade dela. Entregar o currículo pessoalmente para o Raulzinho, aproveitando uma brecha em um corredor de estúdio, mostra que ela sempre teve uma proatividade que muitas vezes falta em quem apenas espera as oportunidades caírem no colo. Começar respondendo cartas de telespectadores, uma função operacional quase artesanal, dentro da produtora do Raul Gil, é o tipo de escola que forma caráter e ensina a importância de cada detalhe na construção de um programa de auditório. Ali, ela aprendeu a sentir o pulso do público, a entender o que a audiência quer ouvir e como a televisão se conecta com a vida das pessoas comuns. Ela não começou dando ordens ou apresentando, ela começou servindo ao processo, e isso, na minha visão, é o que torna o jornalista e o apresentador mais humano e mais consciente do seu papel. Quando ela fala sobre esse arrependimento específico de ter criticado um artista próximo, ela toca em uma ferida que todo comunicador, especialmente quem trabalha com entretenimento e celebridades, acaba enfrentando mais cedo ou mais tarde: o limite entre o compromisso com a notícia, a necessidade de gerar conteúdo e o valor das relações interpessoais. A Gabi Cabrini de hoje é uma mulher que entende que o público não quer apenas o sangue, a fofoca ácida ou a crítica gratuita. O público quer humanidade. E, na minha opinião, esse amadurecimento que ela expõe não é fraqueza, é uma demonstração de força. Reconhecer que faltou sensibilidade em um momento do passado é um exercício de humildade raro em um meio tão competitivo quanto o da televisão. Se a gente olhar para a trajetória dela, percebemos que ela soube transitar muito bem entre o jornalismo mais sério, herdado da escola do pai, e o universo do entretenimento leve e dinâmico, onde ela se encontrou de verdade no Fofocalizando. O fato de ela ter sido surpreendida com um vídeo do pai, o Roberto Cabrini, na entrevista com o Flávio Rico, traz um contraponto muito bonito. O Roberto é conhecido pela rigidez, pelo foco absoluto na apuração e pela seriedade implacável. Ver esse lado mais terno, o pai orgulhoso da filha, mostra que por trás da bancada e das câmeras, existe uma família que vive intensamente a vocação pela comunicação. Não é apenas uma profissão, é um legado. E para a Gabi, carregar esse nome implica em uma responsabilidade dobrada, porque ela está sempre sob a lupa de quem espera um erro ou uma comparação injusta com a carreira monumental do pai.
O que mudou na Gabi Cabrini ao longo desses anos? Eu diria que ela passou da fase da busca pela oportunidade, daquela menina que entrega currículo no corredor, para a fase da consolidação da própria voz. No passado, talvez o ímpeto de ser relevante em um ambiente de entretenimento a tenha levado a ser mais incisiva do que gostaria com pessoas queridas. Isso acontece muito com quem está começando e sente que precisa mostrar serviço, ser notada, ser afiada, para ganhar o seu espaço. Mas agora, com mais tempo de estrada, ela percebe que a credibilidade não vem da polêmica pela polêmica, mas sim da forma como você conduz a informação com ética, mesmo quando precisa ser crítica. É um aprendizado valioso. A televisão brasileira, historicamente, sempre teve esse lado de colocar as pessoas umas contra as outras para gerar audiência, mas o público tem mudado. O espectador de 2025 é um espectador que valoriza a autenticidade, que percebe quando um apresentador está sendo genuíno e quando está apenas seguindo um roteiro desenhado para o conflito. Pessoalmente, acho que a Gabi está em um dos seus melhores momentos profissionais justamente por essa transparência. Quando um comunicador se permite ser vulnerável, ele cria uma ponte com o público que nenhuma técnica de apresentação consegue construir. Ao falar do seu arrependimento, ela não se diminui. Pelo contrário, ela se aproxima de quem assiste porque todos nós, em algum momento da vida, já dissemos algo ou tomamos uma atitude que, com a cabeça de hoje, a gente faria diferente. Eu vejo esse momento dela como uma transição para uma fase de maior autoridade, onde ela não precisa mais provar nada para ninguém, a não ser para si mesma. A trajetória dela, desde a seleção de cartas no Raul Gil até os debates calorosos no SBT, é um lembrete importante para quem sonha com essa carreira. A televisão não é feita apenas de momentos de glória e holofotes. É feita de bastidor, de muito trabalho braçal, de saber lidar com a frustração e, principalmente, de saber pedir desculpas quando o personagem que a gente cria para a TV acaba atropelando o ser humano que a gente realmente é. Essa capacidade de se analisar, de olhar para trás e dizer eu poderia ter feito melhor, é um sinal de maturidade que faltava em muitos nomes que já passaram pelo mesmo lugar. O cenário atual da TV brasileira, que é tão volátil e exige uma constante reinvenção, precisa de profissionais que tenham esse tipo de profundidade. É revigorante ver que, em meio a tantas notícias de conflitos e egos desmedidos, existe espaço para alguém como a Gabi, que tem a coragem de expor suas próprias contradições. Afinal, a televisão é um reflexo da nossa sociedade, e se ela se torna mais humana, mais reflexiva e mais consciente do peso das palavras, todos nós ganhamos com isso. O legado que ela começou a construir lá no corredor da produtora do Raul Gil, com um currículo na mão e o sonho de fazer parte da história da comunicação, está sendo escrito agora, não apenas com o que ela apresenta, mas com a forma como ela escolhe ser lembrada pelo seu público. E ao que tudo indica, ela está no caminho certo para ser uma referência de profissional que, acima de tudo, não perdeu a sua essência. Opa, e aí, gente? Bom, você parou para assistir meu vídeo, eu quero te contar uma curiosidade. É uma curiosidade histórica, bem interessante. Antes da internet, antes da TV e até antes do rádio, as notícias no Brasil eram lidas em voz alta nas praças, sabia? Tinha gente que se reunia só para ouvir alguém ler o jornal, que nem todo mundo sabia ler. Ou seja, a notícia sempre foi sobre conexão entre pessoas, não só informação. Você está assistindo esse vídeo agora, você faz parte dessa mesma curiosidade humana que atravessa gerações. Se inscreve no canal para retribuir. E comenta aí de onde você está assistindo a cidade, eu gosto de saber quem está mantendo meu canal no ar. Obrigado, viu?